Mais uma semana, mais uma vez, estamos aqui nesse nosso quadro que não tem nome? Quadro sem nome, nosso projeto de podcast, que aos poucos vai ganhando corpo, né? E hoje seguimos falando sobre formação na Diocese de Joinville. E assim como semana passada, ou em algum outro momento no passado, que eu não sei quando foi, a gente falou sobre formação com a Ecotecal, que é uma escola bem tradicional da nossa Diocese. Hoje falamos também sobre uma formação tradicional aqui da Diocese de Joinville, que é a Escola de Comunicação. Sim, e assim, nós dois somos jornalistas, então a gente tem essa comunicação já na nossa rotina e a gente já sabe o quão a comunicação é importante na nossa vida e, enfim, no dia a dia mesmo. Mas a gente hoje trouxe as coordenadoras da Escola de Comunicação, a Rose, a Daura e a Célia, para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso e tentar explicar para vocês que assistem a gente, que às vezes não sabe, né, como funciona a Escola de Comunicação, o porquê que é importante fazer essa escola, por que é tão importante aprender sobre comunicação, não só para quem quer trabalhar com isso, né, mas para todos os segmentos da vida. Por que a comunicação é importante? Então... Como agora nós estamos em 3 entrevistadas, né, vamos falar, a Júlia já falou na ordem, mas agora vamos apontando, né? Então a Rose, a Daura e a Célia na ordem. Sejam bem-vindas a essa nossa conversa, esse nosso podcast, esse nosso momento. Obrigada pela oportunidade. Bom, como desculpa para essa conversa hoje aqui, temos o início da divulgação da Escola de Comunicação 2024. Quem quer começar a falar sobre a Escola de Comunicação, por onde quiser, seja pelo que ela representa para vocês, por que ela precisa existir, né, o que for mais importante na cabeça de vocês falar sobre a escola nesse momento. Depois tem outras perguntas para a gente ir conversando. Bom, eu acho que a escola ela surgiu no ano 2000, né, aqui na Diocese de Joinville, e desde então passou já por várias mudanças, né? Essa seria a 24ª edição da Escola de Comunicação, então, desde lá até aqui, houve várias mudanças, né, tanto na comunicação digital quanto na comunicação visual. Então, a escola também foi se modernizando, né, conforme exigia o tempo, né, e exige o que nós podemos, assim, dizer de assuntos, né, porque lá em 2000, quando houve o início da escola, então os apelos dos documentos, né, que a gente sempre falava, né, principalmente o documento de São Domingos, Puebla, tudo mais, eles pediam muito, né, que o mundo da igreja, que é assim chamado, também fosse inserido na comunicação. Não só na comunicação com o padre no altar, mas também levados para a TV, levados para o próprio cinema, para as rádios, né? Só que hoje em dia a gente vê assim que a comunicação explodiu no mundo. Então nós temos que acompanhar tudo isso, né? A gente já estava conversando antes aqui de começar a gravar, né? Sobre esse momento que a gente vive pós-pandemia, de uma época que falava em como é que era inclusão digital, né? Tem uma geração que teve que ser incluída digitalmente, mas agora meio que todo mundo já está incluído, né? E é uma outra realidade de comunicação, todo mundo percebe que, assim, mesmo sem estar pensando, está fazendo comunicação, está mexendo com redes sociais, está escrevendo e-mails, né? Coisas que talvez antigamente, mesmo as funções administrativas, as pessoas não escreviam tanto, né? E mudou a realidade, né? Como é que vocês enxergam, né? A Célia já falou um pouco, mas o que mais vocês enxergam dessa necessidade da escola de comunicação nesse novo contexto de mundo, de sociedade que a gente tem hoje? A principal questão, assim, no meu ponto de vista, é que nós temos que usar tudo isso a favor da evangelização. Existe a modernidade veio, está aí, as redes sociais estão aí e elas precisam ser usadas nesse objetivo. Porque o objetivo principal qual que é? É fazer Jesus Cristo ser conhecido e ser amado.
Se nós temos todos esses recursos a nosso favor, se todas as pessoas usam as redes sociais para diversas coisas, a gente vê tantas bobiças, por assim dizer, né, sendo postadas nas redes sociais e sendo milhões e milhões de curtidas. Por que não usarmos todo esse instrumento, todo esse material que a gente tem hoje em dia a favor de Jesus Cristo, a favor de levar Jesus Cristo às pessoas? Porque é uma questão assim, né? Eu serei sempre cobrado, né, pelo que eu fizer. Eu penso que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que estamos aqui, nós temos que fazer alguma coisa para levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Senão não tem nenhuma... eu vejo assim, que não tem validade a minha vida, o sentido de a gente estar aqui nesse mundo, enquanto cristãos, enquanto católicos, se nós não ajudarmos o outro a conhecer Jesus Cristo. Então, no meu ponto de vista, a principal preocupação da escola é essa. É de fazer Jesus Cristo ser conhecido. Mas ele vai ser conhecido como? Usando o que nós temos hoje em dia a favor da evangelização. E talvez o que mais vem mudando, e a cada tempo vem mudando, é que tem mais caminhos para fazer essa comunicação, né? Quando a escola de comunicação começou, qual que era a principal frente de atuação na comunicação? Era o jornal. Nós tínhamos até, inclusive, era um jornal que nós tínhamos, né? Da diocese, né? O jornal da diocese, e muitas pessoas faziam jornal paroquial, programas de rádio, tanto que nós tínhamos oficinas, tínhamos essas questões, todo programa de rádio. Por quê? Porque as pessoas tinham o hábito de ler. Então, o jornal, né, o jornal diocesano, até mesmo o jornal paroquial, acho que hoje em dia são pouquíssimas pessoas que têm o jornal paroquial, né? Então, esse jornal paroquial ia até eles a notícia. Então, hoje em dia, a gente pode ver que as pessoas não têm o hábito de ler. E, às vezes, o jornal, que às vezes tem nas paróquias ainda, e que a gente aqui na diocese ainda tinha pouco tempo atrás o boletim, né, semanal da diocese, enfim, é digital. Então, muitas vezes ele ainda existe como se fosse num formato que lembra o jornal, mas ele não é mais impresso e entregue como era há um tempo atrás. Por isso que eu acho importante frisar, né, que a escola começou nos anos 2000, que muitas pessoas já passaram pela escola, mas nada impede que essas pessoas voltem a fazer escola, porque muita coisa mudou. Então, nessa inclusão digital, igual o Eduardo falou, né, que hoje as crianças já nascem nesse mundo, ninguém precisa ensinar nada digital, é tudo tão normal, tudo tão fácil, para muitas pessoas às vezes não é. Então, participar de novo da escola, ter mais alguns assuntos sobre a comunicação, dar essa repaginada nos conhecimentos, nunca é demais, né? Só agrega mais do que você já aprendeu um dia. Exatamente, seria, digamos, um reciclar, né? Porque, como o Eduardo há pouco estava colocando, e nós falávamos, a gente era tão preocupada, né, quanto à questão da inclusão digital, e hoje em dia já é tudo tão natural, é tão espontâneo. Por quê? Porque já está todos os instrumentos e todos os mecanismos já levam, digamos, as crianças e tudo mais a isso, só que voltando à escola de comunicação, tem que haver um reciclar, como nós falávamos. Muitas pessoas atualmente não é que não leem, elas leem, porém é uma outra modalidade. Antes era o físico, o jornal físico, que era um parar para ler. Para ler. Agora a gente lê o tempo inteiro. Sim, tá lá, é tudo digital. Diversas. Ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. E nós somos, assim, invadidos por todos os lados com informações, né? E, assim, e devemos saber também filtrar essas informações. E, além de filtrar as informações, todo mundo tem o celular na mão, então qualquer coisinha que está acontecendo, a gente já está filmando. Nós estávamos conversando esses dias, assim, que às vezes a preocupação com o próximo não é tanta do que estar filmando o que está acontecendo, em vez de pararmos de lá, ajudarmos, mas não, a notícia é primeiro. E como é que vai ser essa notícia? Será que vai ser uma notícia verdadeira? Será que vai ser uma fake news ou alguma outra coisa? Então, são todas as coisas assim que a gente tem essa preocupação de levar, tem essa preocupação de saber como levar, ou até fazer um bom modelo, né? Como a Rose estava falando antes, qual é o objetivo, né? O objetivo maior de todo cristão é fazer Cristo, né, Jesus, ser conhecido e ser amado, e levado de uma forma correta. Bom, então já sabemos mais ou menos os objetivos por trás da escola, né? A visão da escola. E daí a gente chega nesse ponto de
para quem é direcionada a escola? Quem que pode fazer, quem que não pode fazer? Acho que ninguém não pode fazer, mas quem que é o grande público da escola de comunicação? O que vocês visualizam, assim, no sonho de vocês, tivesse ali 200 inscritos, 150 deles teriam que ser quem? Eu acredito, no meu ponto de vista, teria que ser 150 pessoas que tivessem amor na comunicação, amor em comunicar, independente se é pastoral da comunicação, se é pastoral familiar, se é da catequese, seja o que for, entendeu? Eu acho que o importante é que a gente teria que ter pessoas que sejam apaixonadas pela comunicação e não necessariamente comunicadores. Porque existe essa grande diferença, né? Às vezes você pensa assim, não, eu quero ser um comunicador, mas eu só quero comunicar, eu sou apaixonada, eu não gosto, né? Então, a gente sempre quis assim, não sei se, gente, eu vejo assim por mim, é porque eu fiz a 2ª turma da escola de comunicação, né? Eu me apaixonei tanto pela comunicação, né? Pela escola de comunicação, que estou aqui até hoje. Então, eu vejo assim, que no meu ponto de vista, se a pessoa gosta e é apaixonada pela comunicação e quer fazer uso dessa comunicação para levar para as outras pessoas, eu acho isso fantástico. E como você perguntou, né, a comunicação é para todos, seja sacerdote, seja seminarista, seja leigo, quem quiser, quem gostar, né, e sentir vontade de fazer a escola, aberta a todos. Só completando assim o que a Rose falou e respondendo um pouquinho também, porque muitas pessoas acham assim, eu não vou fazer escola de comunicação porque eu não quero fazer parte da pastoral da comunicação. É claro que seria muito bom você fazer parte da pastoral, porém, se não quer fazer parte da pastoral da comunicação, mas assim, desenvolver bem a comunicação na pastoral onde que está inserida. Porque muitas vezes o que nós aprendemos ou viemos buscar o conhecimento vai ser formado aqui em comunicação? Não vai, porque é um gostinho e de repente é uma ideia assim, eu não sabia disso, ou aquilo poderia usar isso na minha vida profissional ou até na pastoral onde que eu estou inserido. Então, para quem que é a escola? Para todos. Eu acho muito importante isso que a Sérgio falou, né? A gente também comentava isso antes também, de que a comunicação ela será aberta para todos, né? E para todos que têm vontade, enfim. A gente até comentava que, por exemplo, um coordenador de uma outra pastoral, ou um agente de uma outra pastoral, como a Rosa comentou, seja pastoral familiar, catequese, PASCOM, ou, enfim, pastoral da criança, aprender a se comunicar, a se expressar, faz até a rotina e a vida da pastoral que você participa ser mais conhecida. A gente recebe comunicados como assessoria de comunicação, de diversas pastorais, movimentos, paróquias, e enfim. E isso só favorece a paróquia, a pastoral, aquela comunidade, porque os conteúdos, querendo ou não, eles vêm com outra cara, né? Já tem, parece que, um preparo melhor, já tem um conhecimento, e isso só favorece a própria pastoral, o próprio movimento. Então isso é muito bacana de pensar. E até mesmo, eu acho que agora a gente pode falar daqueles outros 50, né? O Eduardo perguntou, os 150 teriam que ser quem? Você não participa de pastoral ou movimento nenhum, você também pode fazer escola. Sim. São conteúdos que agregam, que são bons para tua rotina, para teu dia a dia, para tua vida profissional, no teu trabalho, no teu currículo, enfim. É algo que ajuda, que engrandece profissionalmente. Exatamente. Endossando ainda o que você está falando. Digamos, mesmo que a pessoa, quem digamos, pretende fazer ou deverá fazer essa escola, a nossa escola de comunicação, que é uma escola de uma ótima formação, são ótimos assessores, professores, e eles realmente te passam uma bagagem muito boa, porque a escola de comunicação ela só vem agregar a quem já está em alguma pastoral, ou mesmo quem no momento está pensando, né, vou fazer, é bom a gente estar mesmo sempre se reciclando, participando de um curso, fazendo algo, e a escola de comunicação ela vem trazer conhecimento, bagagem a cada um de nós que fizermos. E esse conhecimento, todo conhecimento é nosso. Ele vem e fica conosco. O que nós podemos? Ficar com ele e também colocá-lo à disposição da comunidade, quer seja, digamos, na pastoral da comunicação, qualquer outra pastoral e até mesmo no dia a dia, como você há pouco estava colocando, até lá na tua família, no teu diálogo, no trabalho.
porque pode estar fazendo isso e estar agregando lá na empresa onde você trabalha. Então, a comunicação, ela é universal e só... E já direcionando um pouco para a escola desse ano, né? Vai acontecer um pouco diferente, talvez, dos anos anteriores, apesar de que desde a pandemia tudo é novo, todo ano é novo, todo mundo está reaprendendo as coisas, né? As coisas estão se redescobrindo o funcionamento, muitas delas. Com a escola de comunicação também não é diferente, né? Expliquem para a gente como é que vai funcionar esse ano, início das aulas, quando vão ser as aulas. Quais essas mudanças? Isso, para daí a gente já também, você que está interessado em fazer a escola, já se preparar, botar aí na sua agenda, no seu, né, na sua seu objetivo mental, aí, quero buscar comunicação. Como é que vai funcionar esse ano a escola? Tá, antes eu acho que eu vou passar para a Rosa essa parte, que ela também está com as folhas escritas, mas só para a gente frisar um pouquinho, assim, aqui, como eu falei antes, né, nós começamos lá em 2000, mas o que a gente estava vendo em 2000, hoje em dia já está obsoleto. Então a gente sempre tem que se reciclar também, ainda mais depois da pandemia, né? Então, como muita gente foi para o digital, muita gente quis o presencial agora, mas como é que vamos fazer, inclusive, quais os assuntos, quais os módulos que nós vamos ter agora, né? Então, a escola também se adiantou com esses assuntos novos. E como é que nós nos adiantamos? Vendo o que o pessoal gostaria de ter. O que as pessoas têm mais necessidade agora, no momento, né? Então, ano passado nós tivemos um modelo de escola um pouquinho diferente. Funcionou de certa forma, mas que temos que aprimorar, que vamos tentar fazer isso esse ano agora. Então, a escola sempre começou em março, mas aí esse ano nós fizemos, e era uma aula por sábado. Março, uma aula... sábado por mês, né? Um sábado por mês, à tarde, sempre das 13h30 às 18 horas, aqui na Cúria Diocesana, e até novembro. Em novembro nós encerrávamos com a formatura. Aí agora em conversa nós chegamos à conclusão que vamos tentar esse ano fazer de uma forma diferente, fazer ela um pouco mais condensada. Para quê? Para que as pessoas de repente, talvez uma vez por mês, eles participando, não era o suficiente para eles manter aquela frequência, né? Então agora a gente vai tentar fazer de uma forma mais condensada ela, e ela vai começar em maio. Então nós vamos ter a primeira aula no dia 18 de maio. Aí depois, a partir de junho, vão ser 2 aulas por mês. Para não dar tempo de esquecer. Para não dar tempo de esquecer, não dá tempo de ninguém desistir e achar uns outros compromissos, né? Então, uma das coisas assim, que a gente sempre pede para os nossos alunos, sempre incentiva eles, é que é o seguinte, é um compromisso que você tem, é um investimento que você está fazendo na escola, porém você precisa se dedicar a esse investimento, como tudo. Você precisa abrir mão de umas coisas para fazer outras coisas, né? Então a gente está tentando esse ano fazer 2 vezes por mês. Para quê? Para que não haja essa questão, como diz você, né, esse esquecimento, e de repente para que as matérias estejam quase mais juntas, né, tudo isso. Então nós vamos tentar fazer. Então vai de maio uma aula, a partir de junho até outubro serão 2 aulas por mês, né? Então serão 2 sábados no mês, das 13h30 às 18 horas. E qual que é o valor para quem quiser participar da escola de comunicação? E já emendando, né? Assim como outras ocasiões também, se a paróquia quiser pagar para o aluno, tem recibo, todas essas coisas aí, né? Serão R$50 por mês, porque são 2 aulas, então é R$25 por aula. E sempre a gente orienta, né, o aluno da tua equipe para ele tentar conversar na sua paróquia, com o seu pároco, com coordenadores, né? Porque às vezes a paróquia ela subsidia ou 50%, ou 100%. Tem muitas paróquias que querem fazer esse investimento na comunicação e eles pagam 100% dos alunos, para os alunos, né? Então, daí o pagamento é feito no dia da aula, e nós damos para eles um recibo, e eles levam para sua paróquia para poder apresentar lá, para pegar o valor, né? Ser reembolsados. Apesar de que o valor é baixo, né? Que o valor não seja um impedimento para as pessoas fazerem essa formação, né? Então, nunca foi. O objetivo é converse na sua paróquia, explique, né? Principalmente a importância da comunicação,
E com certeza o seu pároco, as lideranças, né, do Conselho de Pastoral vão incentivar, vão ajudar a fazer esse momento de formação. Né? E acredito também, né, que se for necessário, vocês três estão abertas também para conversar. Se alguém tiver alguma dificuldade e quiser fazer escola, pode conversar com vocês. Eu acho que acolhidos sempre serão, né? Sempre. A gente sempre teve essa questão assim, né? Nós sempre deixamos claro que o valor não seja um empecilho para a pessoa fazer essa formação. Se de repente acontece de, não, no momento eu estou desempregado, no momento eu não tenho condições de pagar a escola, não tem problema, converse conosco, você faz o módulo tranquilamente, né? Então isso, que o valor não seja um empecilho para a pessoa fazer a escola. E antes a Daura comentou, assim, já pra gente ir para os finalmente da nossa entrevista, sobre os assessores, né? Que são assessores bons, qualificados. Esse ano já tem alguns assessores planejados, programados? Como é que tá esse planejamento? Deixa eu emendar que a minha pergunta ia ser parecida. Pode mandar. Respondendo também para ela, né, para a Júlia, mas assim, qual que é a aula que vocês mais gostam? Daí depende, porque eu estava pensando nisso agora, né, porque apesar da gente estar bastante tempo na escola, e a gente às vezes não fica assim, tão dentro da aula, porque temos que providenciar o café e outras coisinhas assim, mas assim, cada vez que a gente entra para aprender, e todo ano a gente aprende e vem com uma bagagem nova, porque às vezes assim, o assessor, mesmo que ele seja o mesmo de um outro ano, não que ele vem acompanhando a escola todos os anos, mas assim, também vem com assuntos novos, né? Eles também se reciclam para trazer bagagens novas, né? Então, depende do ano, é a matéria que eu gosto, porque tem várias, né? Tem ano retrasado, por exemplo, das aulas de fotografia, eu aprendi várias coisinhas assim vários toquezinhos assim de luz, de posicionamento de câmera, de como fazer uma panorâmica, porque agora os celulares eles vêm com mais coisas, né? E a gente não sabe utilizar tudo que tem. Então tinha coisa dentro do meu celular que eu nem sabia que existia. E outras coisas assim também, às vezes na oratória, né? Um jeito diferente, ou até os documentos da igreja também, né? Então... Já pegando esse gancho, antes de vocês responderem um pouco sobre os assessores, acho que para quem não sabe o que se aprende na escola de comunicação, a gente pode falar um pouquinho, né? Que aprende fotografia, como você falou, oratória, aprende quesito de linguagem também, que isso mais teórico. Exato. Tem a questão da redação, né? Que nem nós estávamos comentando até antes, a questão da escrita. O essencial que é você saber escrever uma boa matéria, né? Uma legenda que seja. Exatamente, que seja você, né? Necessidade de estar escrevendo sobre isso. Nós temos o planejamento de comunicação. Ano passado foi uma coisa bem bacana, uma experiência que a gente teve na escola que foi muito gostosa. Nós tivemos esse módulo, né, de planejamento na comunicação e no final de ano, quase como uma conclusão do curso, os alunos utilizaram isso. Né, como planejar alguma coisa na sua paróquia, na sua comarca, e foi uma coisa muito gostosa. A gente percebeu que os alunos colocaram isso em prática, porque uma questão assim, às vezes as pessoas pensam que pastoral da comunicação, a comunicação é imagem e só. O pessoal acha, eu fotografo, eu transmito uma missa, eu faço alguma coisa, pronto, eu já fiz a parte da comunicação. E a gente sempre procurou na escola de comunicação uma coisa além disso. Por quê? Porque a comunicação é muito mais que isso. A gente tem assim, por exemplo, a comunicação a serviço da evangelização, que é o quê? É um pouco da história da igreja. A igreja, como ela está inserida nessa comunicação. Nós temos essa questão do planejamento da comunicação. Depois tem as partes de audiovisuais, né? As partes de mídias sociais. E uma coisa assim também que é bem bacana, que é essencial também, que a gente sempre fala, a questão humana, como é que eu estou enquanto humano? Então a gente trabalha isso em relações humanas. E esses assessores, né? Eles são preparados para isso? São pessoas em formação ou atuação na sociedade de forma relevante? Como é que funciona? Todos os assessores que nós procuramos trazer, primeiro nós vamos dar uma olhadinha de como é que eles estão inseridos, né? Uma das coisas que nós olhamos, assim, principalmente, se eles têm esse conhecimento de comunicação na área que eles vão estar falando, né? E outra coisa também, o conhecimento dentro da Igreja Católica. Porque não adianta trazer alguém totalmente leigo que não
também não evangeliza, e porque pode ter muito conhecimento, mas como transformar este conhecimento para a evangelização? Como trazer isso também, né? Mas sim, são mestres em comunicação, são doutores em comunicação, todos são graduados, né? Todos que nós procuramos assim ver e trazer, nós vamos ver. E outra já te dou a parte, né? E outra das coisas assim que nós vemos assim muito vai dar a avaliação dos alunos também e as avaliações externas, né? O que nós temos ouvido, e muitas vezes nós vamos participar de alguma palestra deles, de um curso, para ver se realmente essa pessoa é capacitada para a escola de comunicação da igreja. Não, e para dizermos que há pouco falávamos que, digamos assim, qualquer um deve fazer, qualquer um de nós deve estar mais e mais buscando conhecimento e até também fazer a escola de comunicação. Porém, digamos assim, o objetivo maior da escola de comunicação são pessoas bem formadas para que lá na sua comunidade montem a pastoral da comunicação, atuem na comunicação. Por quê? A pastoral da comunicação ela é uma pastoral muito importante, ela é tão importante que ela até desaparece lá na sua própria paróquia, que a pastoral da comunicação, digamos assim, o objetivo maior, ela impermeia todas as demais pastorais. Então, o agente de comunicação, né, o da pastoral da comunicação, ele está, sem querer, ele está se inserindo em todas as demais pastorais. E a importância, porque a nossa Igreja Católica, ela é rica em, quer seja a pastoral, digamos, da catequese, a pastoral social, a pastoral familiar, são muitos os eventos que acontecem. A Igreja Católica, ela tem, inclusive, assim, os nossos agentes políticos e que sabem disso, o quanto a Igreja Católica contribui para que a sociedade flua e funcione muito bem em cada cidade, através da Igreja Católica, contribuindo aqui, ali, lá. E muitas vezes, e na maioria das vezes, isso não é colocado. A comunidade nem sabe tudo o que estamos fazendo. A importância da pastoral da comunicação para que isso também seja divulgado e seja levado para a sociedade, o que tudo nós fizemos através da comunicação. Então, é uma pastoral muito importante. Eis a importância da escola de comunicação para que esses alunos se insiram lá na PASCOM e lá estejam fazendo esse trabalho maravilhoso e valioso que é o trabalho do agente da pastoral da comunicação. Eu acho que seria interessante também falarmos quais os módulos, né, que nós vamos ter esse ano na escola. Sim, né, Rose? Nós vamos ter comunicação a serviço da evangelização, planejamento de comunicação, fotografia, oratória, redação, mídias digitais, relações humanas e leitura crítica dos meios de comunicação social. Às vezes as pessoas ficam perguntando, mas por que relações humanas numa escola de comunicação, né? Aí às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que eu tô na minha comunidade? Como é que eu chego na minha comunidade? Como é que é o meu relacionamento com as outras pessoas, né? Eu acho que essa questão da comunicação também é muito pessoal, né? Muito nossa. E uma curiosidade da escola desse ano foi que nós tivemos a aula de relações humanas, né? Aí um aluno falou para nós assim, eu quase não vim na aula de hoje, mas eu vi, ainda bem que eu vim, porque para mim essa foi a melhor aula da escola. Ele disse assim, que serviu muito para mim. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou numa fotografia, porque fotografia é basicamente comunicação, quando a gente esquece o cuidado que a gente tem conosco e com o outro, né? O carinho, a dedicação, porque isso também é uma forma de você estar comunicando, né? Bom, comunicação, como a gente viu ao longo dessa entrevista, não se faz sozinho. Desde aprender a comunicação, a gente aprende com alguém, e para transmitir sempre tem outra pessoa na ponta, então você nunca tá sozinho. Mas acho que para encerrarmos a nossa entrevista, tem mais alguma pergunta, Eduardo? Não, a gente reforça, né, então, as informações. Primeira aula, 18 de maio, 18. E vai até outubro com duas aulas por mês, né? Exceção de maio, que é uma aula só, mas são 2 aulas por mês, sábados à tarde aqui na Cúria Diocesana,
R$ 25,00 por aula. E nos próximos dias a gente vai começar a ver como se inscrever para a Escola de Comunicação, que será pelo site da Diocese, né? Então, de forma objetiva, é isso, né? Exatamente, é isso. Sim. E também nós vamos comentar, né, sobre a questão que esse ano também vai ter a modalidade do EAD, Certo. né, que também é uma forma, porque nesse módulo EAD vai ser uma questão assim, mais teórica. Então vai ter, de repente, o nosso aluno, ele vai poder participar da aula presencial, que a nossa vai ser 100% presencial, uma parte mais prática, e se quiser se aprofundar mais, ele pode ter acesso a essas aulas EAD. Perfeito. Então também deixamos aí na descrição do vídeo, né? A gente deixa link para acessar o formulário de inscrição, para conhecer sobre a escola EAD e para você buscar então aí todo o conhecimento que você precisa, as informações para fazer a escola de comunicação. E Eduardo, só lembrando, só mais uma coisinha, vamos supor assim, eu não quero fazer a escola inteira, tá? Não tem problema, mas quer fazer determinado módulo, é só entrar em contato com a gente antes, para saber direitinho a data. Você pode vir fazer só aquele determinado módulo também. Claro que depois, no final, talvez não tenha certificação, porque tem que ter um certo número de presença, né, para ter a certificação. Mas se quiser fazer algum módulo avulso, também pode. E dizer que venham fazer esse curso, que é um curso maravilhoso. Nós estamos aqui à disposição, aguardando. E o principal, Jesus, o maior, o grande comunicador, ele também espera todos os que decidirem e optarem por fazer esse curso, os aguarda de braços abertos. Bom, e a gente agradece, né, a presença de vocês três com a gente nesse quadro que ainda a gente vai descobrir o nome. Vamos descobrir o nome. Se você que está assistindo a gente tem alguma Quer dar um nome? ideia, né, pro nosso quadro, deixa aqui nos comentários também, a gente vai ficar feliz de ler. Mas enquanto isso, a gente também vai pensando se daqui a pouco a gente descobre. Mas a gente agradece muito a presença de vocês, deseja que a escola esse ano tenha muitos frutos, né? Tenham muitos participantes e que esses participantes levem a comunicação cada vez mais. A gente que defende o poder da comunicação, eu acho, torce muito para isso e fica muito feliz que a nossa diocese tenha uma escola que proporciona e incentiva que os seus paroquianos, né, os seus fiéis, tenham esse conhecimento. Então, a gente deseja boa sorte para a escola, um ótimo ano para todos. E fiquem à vontade para voltarem quando quiserem. Muito obrigada. Obrigada. Pela oportunidade. E a gente termina dando um tchau para aquela câmera lá. Tchau. Tchau, tchau.